Boa noite, gente. Só um intervalinho, só um minutinho para falar. Vocês acreditam que eu gravei todo todo o segundo encontro e eu não observei que não estava gravando? Rezei, me entusiasmei. Mas gente leiga é difícil, né? Mas eu ainda vou chegar lá, tá? Eu ainda vou ficar esperta nessa tecnologia. Só para relaxar, tá, gente? Mas eu não desisto, não, tá bom? Então, vamos iniciar a segunda parte do nosso encontro, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, vamos começar. No primeiro vídeo do encontro, eu fiz um apanhado geral dos outros encontros e dirigi para vocês umas perguntinhas, que basicamente naquelas perguntas nós vamos seguir essa segunda parte. Primeira perguntinha eu fiz. O que eu fiz foi: quem pode batizar? Então, quem pode batizar? Nós precisamos da intercessão de um ser humano, porque o ministro mesmo, quem ministra mesmo o sacramento é o próprio Cristo. Mas Deus usa de nós para trazer a sua graça. E no caso do batismo, trazer a sua graça, porque todo sacramento, todos os 7, é um encontro de Cristo com a nossa humanidade, através de sinais onde Deus comunica a sua graça para nós. Então, no batismo, quem é o intercessor? Quem é o intermediário? O bispo, que são os ministros, né? O bispo, os bispos, os presbíteros, que são os padres e os freis, e diáconos. Numa emergência, numa situação de emergência, de iminência de morte, qualquer pessoa pode batizar. E, se acontecer a fatalidade, a morte, essa pessoa, esse ser humano, faleceu na graça de Deus, com todos os pecados, sem nenhum pecado, porque todos os pecados foram perdoados e ele recebeu a graça santificante, a salvação. Então, foi o que era a segunda pergunta, e para mim seria a primeira. Para que batizar? Qual a necessidade? É para nossa salvação. Também revisando de lá, já estou falando só de batismo, lá das perguntas. Jesus falou, quem crê, falou para os discípulos assim, vão sair e evangelizar, vão falar de Deus, das coisas que agradam a Deus, e todo aquele que crer e for batizado, este será salvo. E quem não crê e não for batizado não será salvo. Por isso, é a necessidade do batismo para nossa salvação. Certo? A outra pergunta era: qual o efeito na nossa alma através que nós recebemos através do sacramento do batismo? Então, olha, batismo significa mergulhar, mergulho, lavar, tomar banho, lavar de toda impureza espiritual. Pecado, impureza é pecado. Então, o batismo, que marca que ele nos dá na nossa alma, como é que ele nos marca? Porque o batismo
pelo batismo, a gente recebe o perdão dos pecados, recebe a filiação adotiva, filhos de Deus e membros da igreja. Então, através do batismo, nós recebemos a graça de sermos filhos de Deus, membros da igreja e, além de tudo, perdão de todos os pecados. A nossa igreja, hoje, batiza bebê. Às vezes, quando a pessoa não é batizada bebê, ela batiza em qualquer época da vida dela. Mas, antigamente, no tempo de Jesus, João batizava os discípulos dele, só os adultos, só aquelas pessoas que queriam seguir João Batista, que até pensava que ele era o Messias. Mas Jesus, quando ele instituiu o batismo, ele falou assim para os apóstolos: vai e, se as pessoas crerem, batiza todos. Todo mundo que crer na palavra de Deus vai ser batizado. Então, independente de idade, criança, adulto, jovem, quando os apóstolos chegavam nas famílias e as famílias acreditavam na palavra de Deus, os apóstolos batizavam a família inteira. Se tivesse bebê, certamente batizava também os bebês. Por isso que a nossa igreja tem o costume de batizar preferencialmente bebê. Mas bebê só tem o pecado original, porque todos nós nascemos, herdamos de Adão e Eva o pecado da desobediência, que nós chamamos de pecado original, um pecado que veio lá da origem da humanidade. Então, pelo batismo, eu sou limpa desse pecado. E se eu tiver outros pecados, né, se eu for maior, né, para ser batizado, todos os outros pecados. Quem não é batizado, a pessoa tem aquele vazio espiritual. Por isso, a importância de batizar desde pequenininho, para a pessoa ser cheia do Espírito Santo, desde bebê. Quem não é batizado sente um vazio dentro dela, porque falta alguma coisa, ou falta o mais importante: a vida de Cristo em nós, a presença do Espírito Santo. Então, como nós já respondemos as primeiras perguntas, né? Que marca, né? Na quarta pergunta, fala qual é o sinal espiritual que é indelével que o batismo nos dá. Eu falei, é a marca que nada apaga. Quando a gente batiza, através da graça santificante, nós somos marcados. E é uma marca que, mesmo que eu viva em pecado, essa marca não desaparece. Então, também no batismo, a gente recebe um monte de coisa. Salvação, perdão dos pecados, filhos de Deus, membro da igreja, a graça santificante, que é as virtudes teologais. Vocês lembram que eu falei no primeiro encontro de efeitos na alma? São as virtudes teologais. E as virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. Então, nós temos fé desde o momento do nosso batismo. O batismo também dá para a gente essas virtudes que a igreja chama de virtudes teologais. A primeira é a fé. Vocês lembram que quando eu falei assim,
quais são as virtudes teologais? Não, não foi isso. Quando eu falei que a graça santificante nos faz acreditar em Deus, é isso, tá? Que quando a gente recebe no batismo a graça santificante, nós recebemos a fé em Deus, nós cremos em Deus. Então, nós recebemos no batismo essa virtude. Acreditamos em Deus, mesmo sem poder vê-lo face a face. Mas nós podemos ver Deus nas criaturas, na natureza, nas coisas, nas situações que a gente vive diariamente. Nós podemos perceber a presença de Deus em tudo. Basta a gente ser sensível, observador. Então, essa virtude nós recebemos no batismo. E através da nossa vida, essa virtude vai crescendo. Nós precisamos alimentar a nossa fé, desde bebê. Quando a gente é bebê, a nossa fé é alimentada pelo papai, pela mamãe, pelos nossos padrinhos, pelas famílias, pela igreja. Nós temos que alimentar a nossa fé. Quando a gente cresce, nós mesmos vamos buscando o alimento para a nossa fé crescer. Mas a sementinha da fé nós recebemos no batismo. Como é que anda a nossa fé? Nós estamos aumentando a nossa fé, crescendo na fé, mas não preocupa não, porque Jesus falou assim: se vocês tiverem fé, mesmo que sejam do tamanho de uma sementinha de mostarda, vocês vão falar assim para uma montanha: saia daí e mergulha lá no mar. Então, a gente pode aumentar a nossa fé, que a nossa fé cresça, para que a gente viva assim melhor. Mas se a gente tem a fé, se a gente é batizado, a gente tem a fé, por menor que seja, nós podemos fazer proeza. Tenha fé. A outra virtude teologal é a da esperança. A esperança, ela nos protege contra o desânimo. Você já viu como é que são aquelas pessoas que têm a esperança dentro dela, porque elas receberam no batismo, mas elas não deixam a esperança fluir, como a primeira virtude, não deixa a fé sair. Ela prefere deixar o desânimo. E a esperança é o contrário do desânimo. Ter esperança não é cruzar os braços e esperar que as coisas caiam do céu para a gente. Quem tem fé, quem tem esperança, consegue tudo. Se eu quero tirar uma nota boa na prova, eu tenho que ter esperança que Deus vai me dar a graça da inteligência, da vontade de estudar, e aí eu vou ter nota boa. Agora, se eu falo que eu tenho esperança, cruzo o braço, fecho o livro, essa não é esperança, viu? Esperança é agir, porque Deus nos deu essa vontade. Então, a segunda virtude que a gente recebe no batismo é a esperança. Agora, a terceira e a maior delas é a caridade. A caridade também tem o nome de amor. Eu vou ler um trechinho do Evangelho, mas ele está já escrito no nosso encontro. Tá? No nosso livrinho, eu vou ler no livro,
porque eu não preparei na Bíblia o lugar certo. Então, eu vou ler no livro. Olhe para vocês verem o que é a caridade que nós recebemos no sacramento do batismo. Nós já temos a caridade desde bebê. Só a tia Letícia que ela recebeu essa virtude só um pouquinho maior, mas nós todos recebemos bem pequenininhos. O apóstolo São Paulo, quando ele escreveu uma carta para os Coríntios, né, 1 Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 4 a 7, ele escreveu assim, olhe bem, o que é a caridade? Que a gente pensa que caridade é quando a gente vê uma pessoa pobre, a gente pega uma moeda e dá. Quando tem uma família necessitada, a gente faz uma cesta e dá. Quando chega no Natal, a gente dá uma limpeza no armário, tira aquele tanto de roupa que a gente já não está usando e dá. Isso é caridade, sim, tá? Isso é amor. Mas olha quão profundo é a caridade que Jesus está falando. Porque Jesus, ele criou, ele fez da caridade o novo mandamento. Porque caridade é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todos os meus querer. E amar ao próximo como a nós mesmos, como a mim mesmo. Então, Jesus, na caridade, ele criou esse novo mandamento. Por isso que a caridade é além de dar esmola, é além de fazer cestas. A caridade vai além. A caridade é amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar o próximo como nós mesmos. Olha como o apóstolo Paulo fala. A caridade é paciente. A caridade é prestativa. A caridade não é invejosa. A caridade não se ostenta. Não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente. Não procura o seu próprio interesse, não é egoísta. Não se irrita. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija, mas se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Viu quão profundo é a caridade? É exatamente um novo mandamento. Nós temos dentro de nós, que nós recebemos através do batismo, a virtude de não ser irritado, de não ser orgulhoso, de não ser egoísta, de amar a Deus acima de todas as coisas, de desculpar, de crer, de esperar, de tudo isso. Por que a gente está se deixando, assim, por qualquer motivo, se irritar, amaldiçoar, não perdoar, falar mentira, fazer coisas inconvenientes? Nós temos a semente dentro de nós da caridade. Deus nos deu de presente. Então, a gente precisa exercitar essa caridade para ela crescer.
na palavra de Deus fala. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu soubesse profetizar todas as coisas, mesmo que eu soubesse pregar, sim, aquelas pregações que convencem, se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o amor, porque caridade é amor, de nada adiantaria. Então não adianta dar esmola se eu não tenho amor, se eu não tenho caridade. Não adianta fazer cesta se eu não tiver caridade. Nada adianta. Por isso que essa virtude, ela é a terceira virtude e ela é a mais importante. Tá certo? Então, eu espero que tenha contribuído, né, para a formação de vocês com essa fala do terceiro encontro. Vocês agora vão refletir sobre o que eu falei e vocês vão ler o texto todo e fazer as atividades, tá certo? E eu preciso, né, eu e a Letícia precisamos do retorno de vocês. Porque quando a gente está lá na nossa salinha, eu olho para vocês e eu vejo nos olhos de vocês que vocês estão aprendendo, que vocês estão compreendendo e que vocês querem usar aquilo que vocês estão aprendendo. Mas aqui, à distância, se vocês não falarem que estão entendendo, que estão gostando, que estão crescendo na fé, eu não vou saber. Letícia não vai saber. Então, por favor, devolva para a gente as perguntas que vocês querem fazer ou as observações que vocês querem fazer para que a gente fique sabendo que esses encontros estão acontecendo com sucesso. Então, nós vamos terminar o nosso encontro invocando também a Santíssima Trindade e pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para que ela interceda junto ao seu Filho Jesus, para que essa quarentena no Brasil termine sem os danos, que essa quarentena não, tá, gente? Desculpa. Que esse vírus no Brasil, ele termine sem os danos que esse vírus vem cometendo nas outras nações. Que Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, possa pisar na cabeça desse vírus e exterminar ele do Brasil antes, sem o pico que todo mundo está esperando, tá certo? Então, nós vamos pedir com essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada pela paciência de me ouvir, tá? Um beijo.